Quem foi governo ontem e quem é governo hoje, que amanhã fatalmente não será governo, tem clareza da necessidade das medidas provisórias. Portanto, o que nós estamos discutindo nesta matéria é o entendimento que nos permita, entre as duas casas, distribuir melhor este tempo dos 120 dias e, ao mesmo tempo, assegurar alguns ajustes que estão legítimos, estão sendo apresentados, a exemplo desse que o senador Aécio Neves traz como contribuição. Eu tenho clareza de que a vontade dos senadores e das senadoras é construir um texto, se possível, de consenso. Portanto, é nesse sentido que todos trabalham. E é evidente que uma matéria difícil como esta, é natural que na sua construção possamos ter muitas contribuições. O exemplo mais concreto desse processo foi a emenda constitucional número 32 de 2001. No início da 50ª legislatura do Congresso Nacional, o senador Esperidião Amin apresentou a proposta de emenda constitucional número 1, exatamente lá em 1995. Em seguida, foi essa proposta de emenda constitucional que resultou na emenda 32 em 2001, ou seja, quase 7 anos depois, 6 anos e poucos após a sua tramitação entre a Câmara e o Senado. E ali, já em 1996, o senador Roberto Requião apresentava o requerimento para que fosse construída a comissão especial ou que fosse levado a voto esta matéria. Em seguida, em maio de 96, sobre o compromisso das lideranças do governo na época, o senador Esperidião Amin retira o seu requerimento que pedia a criação da comissão ou da sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, porque tinha esse compromisso. E foi designado o senador Josafá Marinho na CCJ do Senado para ser relator dessa matéria. Estudioso, criterioso, apresentou um voto que também a base do governo na época não concordou. E aí, o senador José Fogaça apresenta um voto em separado, que foi o voto majoritário na Comissão de Constituição e Justiça, que veio a plenário do Senado, que foi aprovado no plenário do Senado, derrotando o senador Josafá Marinho, e que foi à Câmara, e a Câmara ratificou essa posição em que o Senado tomou, isso já lá em 2001, quando nós conseguimos concluir esse longo processo. Lembrando que ao longo desse período, todos os nossos presidentes fizeram uso da medida provisória. E tem uma questão que nos chama a atenção, é que no primeiro ano da legislatura, ou no primeiro ano de um governo, e também no último ano desse mesmo projeto, você tem um número significativo da apresentação de medidas provisórias. Lá em 89, no último ano do governo José Sarney, foram apresentadas 92 medidas provisórias. No último ano, em que já tínhamos como presidente o presidente Itamar Franco, foram editadas 47 medidas provisórias em 94. Em 1991, o primeiro ano do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram editadas 51 medidas provisórias. No último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, em 2002, foram editadas 82 medidas provisórias. Em 2001, como nós tivemos a mudança de rito, de procedimento, teve uma situação atípica. Foram 129 medidas provisórias por conta da alteração do rito de tramitação das medidas provisórias. Portanto, esse ano é um ano atípico, não deve ser objeto de estatística para nós podermos compreender essa matéria. No primeiro ano do presidente Lula, nós tivemos 58 medidas provisórias editadas. No último ano do presidente Lula, em 2010, nós tivemos 42 medidas provisórias editadas. Portanto, existe nesses
4 governos uma certa identidade, uma certa média de emissão das medidas provisórias, que nesse período foi da ordem de 51 medidas provisórias em média durante 89, quando elas iniciaram, até 2010, quando findou. A atual presidenta, a presidenta Dilma, tem um compromisso de reduzir a edição de medidas provisórias. Estamos chegando no 6º mês de gestão da presidenta Dilma e nós temos assistido efetivamente uma diminuição dessas medidas provisórias. Estamos em torno de 15 delas, não ultrapassamos ainda a 15 delas. Portanto, estamos tendo sim uma diminuição da emissão de medidas provisórias. E eu sou um daqueles que entendo que tem determinadas matérias, dado o nosso processo de deliberação, de condução, de que é impossível, num governo de coalizão como é o sistema presidencialista brasileiro, não ter a medida provisória. Eu lembro aqui do Plano Real, já fiz referência nessa matéria lá na CCJ e volto a lembrar. O artigo 3º da medida provisória 542 de 95, que criou o Plano Real, se não tivesse a medida provisória, era impossível ter implantado o Plano Real. Por que isso? Porque ela trouxe a paridade entre a nossa moeda, a nova moeda, o real, para com o dólar dos Estados Unidos, mantendo a razão de 1 para 1. Se nós não tivéssemos a medida provisória, em face da especulação que poderíamos ter na nossa moeda naquele momento, o Brasil não teria outro caminho. Portanto, a estrutura legislativa em que nós temos hoje, fruto da Constituição de 88, que é um governo presidencialista de coalizão, a medida provisória é decisiva para que esse governo possa levar a bom termo as suas conclusões. Nós temos tido aqui uma reclamação muito grande quando temos N matérias numa mesma medida provisória. Eu acho que esse é um tema que nós temos que aprofundar. E a Lei Complementar 95, que trata do rito natural dos projetos de lei, já tem um disciplinamento que traz um convívio saudável no Estado democrático de direito, tanto da Câmara como do Senado. Portanto, ali já temos uma experiência muito consolidada que pode nos subsidiar nessa condução. E fica pendente para ser construído a questão da comissão mista especial que a CCJ aprovou por unanimidade e que agora estamos tentando construir caminhos para que a gente possa, ao término de votar essa matéria, também ser aprovado na Câmara Federal e a gente possa ter uma distribuição maior do tempo de tramitação entre as duas casas e, ao mesmo tempo, atendendo às legítimas aspirações de todos aqueles que fazem o Congresso Nacional. Por isso, senhora presidenta, eu sou uma daquelas pessoas muito otimista com essa matéria. Já tive com mais pessimismo, mas com a construção, com a abertura dos vários pares no Senado Federal, eu tenho convicção de que nós vamos chegar a bom termo. Muito obrigado, senhora presidenta.